Parece que iniciou. Ah, tá, agora já está gravando. Obrigado aí, viu? É, ô, gente, sempre me avisa, tá? Porque às vezes eu começo a embalar e falar e às vezes fica um processo aí. Vou até começar repetindo isso aqui, porque daqui para frente fica um processo legal para a gente trabalhar isso aqui nos alunos aqui, tá? Então vamos lá, gente. Processos logísticos. A unidade 1 vai trabalhar toda a parte de funções e conceitos de logística, então toda a parte básica mesmo, conceitual, é aquilo que vocês precisam saber em relação à logística. Essas quatro primeiras unidades, elas vão apresentar bem o universo, né, dos processos logísticos e como que hoje, sejam as empresas que vão ter uma área de logística, sejam os operadores logísticos, ou seja, qualquer pessoa que trabalhe especificamente com os processos, né, tem aí essa unidade 1, eu falo que é uma das mais importantes, que tem toda a base conceitual da disciplina e do curso inteiro de vocês. Então, a aula de hoje ela vai ser um processo de introdução mesmo à logística, bem tranquilo, só para a gente começar a perceber como que a logística está inserida, inerente à nossa vida em tudo, né? E a logística eu falo que ela é tão interessante, e ela teve um upgrade tão bacana, porque, de certa forma, ó, o pessoal a gente coloca cadê aqui? A gente coloca o processo da. Opa, falhou aqui. A gente coloca o processo da logística, a gente, as ferramentas, e a logística ela ocupou um espaço que antes era muito limitado. Por exemplo, se você perguntasse para qualquer pessoa o que é logística, a pessoa falaria exclusivamente que é gerenciar processo de transporte e armazenagem só, tá? Hoje, a logística ela consegue interferir e mudar, inclusive, o processo do marketing, tá? E a gente vai ver algumas experimentações, alguns processos, vocês vão ver como que a logística determina o que vai ser vendido ou não, a embalagem que vai ser usada no produto ou não. Então, só para vocês verem como que a logística hoje ela ocupou um espaço extremamente estratégico nas empresas ou nos negócios, ao ponto de todo e qualquer processo de decisão passar pelo setor de logística para saber se é possível ou não. Então a gente vai ver isso com muito detalhe. E isso, gente, num país que a logística ainda não está completamente disseminada, tá? Por mais que hoje você tenha logística em vários meios, e se vocês entrarem num processo de contratação de vagas e tudo mais, vocês vão ver que volta e meia eles estão contratando pessoas para trabalhar na área logística. Se vocês clicarem aí lá no Conecta ou no vagas.com, vocês vão ver isso lá, tá? Todo mundo está buscando sempre alguém responsável ou com formação na área de logística, porque tem uma carência no Brasil de uma demanda que está ainda muito incipiente, vai ainda abranger ainda cada vez mais as empresas, vai chegar num ponto que qualquer empresazinha pequena vai ter um operador logístico trabalhando para ela, porque o futuro é esse, tá? Então a gente vai ver todo esse processo aí, a unidade 1.4, que são dos desafios logísticos. A gente não está aparecendo. Eita! Eu estou vendo aqui pelo. Só um segundinho, gente, para ver o que é que ele está pegando aqui. Vou pegar por aqui mesmo e aí vai dar certo. Tá? Então, o desafio logístico na unidade 1.4. Aliás, aqui está errado, que está com outra. Deixa eu colocar na data. Isso. Vamos lá. Né? A unidade 2 aí já entra num processo bem mais abrangente, né? Que a gente vai ver não só a questão das atividades logísticas e quais, as principais, tá, gente? Todo o processo de transporte, depois a unidade 2.2, o processo de armazenagem, como é que funciona, quais são os tipos, características, tá? A seção 2.3, a movimentação, e a 2.4, todo o processo de gestão de estoque, tá? Lembrando, quatro áreas são extremamente vitais para a logística hoje, tá? Três estão aí: transporte,
armazenagem e o processo de gestão de estoque. A movimentação é importante, gente, mas ela é quase que um processo natural, tá? Então, das 4 áreas mais importantes da logística, 3 estão aí. Então, nós vamos ver todo o processo de transporte, armazenagem e gestão de estoque, tá? Alguém sabe qual é a quarta? Alguém quer chutar qual é a outra quarta? A área mais importante hoje da logística? Todos acanhados? Ah, professor, não, agora. Vamos apimentar isso então, ó, valendo um ponto. Valores, professor, não, né? Não, eu gostei, é isso mesmo, tem que chutar, né, gente? Vai que acerta. São não. Apesar de que tudo é valor, tá, Paulo? Tudo é valor. Tá. Cliente? Oi? Cliente? Normal? Não. Apesar de que o foco claro que o processo, vocês vão ver que a logística hoje ela tem um processo de focar em cliente também. Mas o mais importante de tudo hoje. Reversa? Hã? Logística reversa, porque agora eu estou percebendo que todas as mercadorias está tipo voltando para a empresa de alguma forma. Roberto, ela é uma área extremamente importante e vital, mas não é o que eu estou dizendo, não. Apesar de que ela ainda vai ser, inclusive legislações agora de municípios vão começar a exigir, e a gente vai ver isso depois, até por causa do processo de aterro sanitário, tá? Então, a logística reversa vai ser, sim, uma grande área de importância, tá? Mas ainda não é o que eu estou querendo que vocês falem aqui. Mais alguém quer arriscar? Ah, professor, se não é cliente que é o principal foco, agora me fugiu. Vamos lá então, vamos. Estoque? Não. Mas vamos lá, gente, valendo 10 pontos, hein? Então, agora não é uma, não, é 10 pontos. Aí eu vou pesquisar na internet, ué. Pode pesquisar que você não vai achar, Jéssica, mas pode pesquisar, vai que você encontra alguma coisa. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Suplementos, que é supply chain, não tem nada a ver também, não. Não, mas também é uma área importante. Vital, Informações? Muito bem, Jéssica. Informação. É a área principal hoje da logística que Parabéns, quase gente. ninguém sabe. Eu lembrei que eu fiz no AVA a pré-aula de hoje. Isso aí, tá vendo? Parabéns, que é um dos grandes processos hoje, é a chamada informação. E a gente vai ver a importância da área logística, e muitos que trabalham hoje na logística não atentam para o processo da informação. Buscar informação, saber quem que é concorrente, como é que é o processo, tirar vantagem competitiva, tudo isso é informação que propicia. E a logística está se apropriando claramente desse processo, tá? Ô, Gesla, me lembra então depois de te dar os 10 pontinhos, tá legal? Vou cobrar, hein, professor? Não, já é dado. Você tem que me cobrar só de lembrar de eu colocar lá para você. Então, tudo bem? Beleza. Bacana? Para os demais, gente, depois a gente eu dou outros pontos, tá ok? Mas aí não fiquem tristes, não, porque às vezes ela brilhou aí agora, tá? Ok, pessoal? Mas aí, continuando aqui no processo, deixa eu voltar essa. Né? Então, além dessas 4 áreas importantes, mais atividades logísticas, tem essa área da informação que a gente vai ver também. Continuando aqui a unidade 3. Um detalhe voltando aqui, tá, gente? Olhem nas datas aí. A gente vai ter hoje, até mês de setembro todo, 2 de outubro, que é a armazenagem, é a área que a gente vai ter assim antes da primeira prova. Então, a matéria da prova vai até a metade da unidade 2, ok? Depois a gente vai, eu não vou cobrar, então, movimentação e gestão de estoque nessa primeira prova, só para vocês saberem, porque a nossa primeira prova é dia 9 de outubro. Lembram disso? Tá lá na primeira tela. Então, atentos a isso aí, tá? Aí dá esse salto, porque parece que vai ter uma semana, a semana lá do mês de outubro, que vai ter uma série de palestras e atividades que provavelmente não teremos aula. Eu ainda vou confirmar essa questão das datas, tá, gente? Assim que tiver tudo certinho, eu aviso, a gente vai conversando sobre isso. Então, por mais que as datas estejam aí, não vamos ficar presos a elas, não, vamos ficar presos ao conteúdo. A gente vai ver tudo, mas se precisar mudar alguma coisa, a gente flexibiliza e muda nesse sentido, tá?
A unidade 3 a gente vai ver todas as técnicas e os métodos aplicados à logística, os principais, tá, gente? Um deles é o Just in Time, depois a gente vai ver o Just in Sequence, que é quase que a mesma coisa, tem alguns detalhezinhos extras aí. O Just in Time veio para revolucionar o processo do estoque, né? Uma economia vital em relação à logística para uso de pátio e qualquer coisa nesse sentido, depois a gente vai ver isso detalhadamente. E no mesmo dia a gente vai ver a embalagem, unitização e containerização, tá? Por que isso é importante? Porque grande parte dos processos da logística hoje passam predominantemente na forma como você distribui, embala, unitiza e leva em container e distribui em container. Então, tem uma demanda crescente hoje no mercado, então é extremamente necessário que vocês saibam disso. Já no dia 13, e aí já vai ser encontros duplos, a gente vai começar a colocar as aulas já com encontros duplos, nós vamos ver operador logístico e tecnologia da informação aplicada à logística aí, tá? O que é importante nesse dia 13 aí, gente? Toda a área de operador logístico. A área de tecnologia, por mais que eu falei aqui da importância da questão da informação e a tecnologia da informação para trabalhar adequadamente isso, esse capítulo eu sou meio crítico a ele. Aí no dia lá da aula eu explico por quê. Tem coisa ali que eu acho que não precisava ter entrado, a sensação que tem que foi meio encheção de linguiça. Como eu sou chato, tá, gente? Eu já gosto de avisar isso. Eu já mandei lá para o pessoal que cuida do material, a área de conhecimento lá da Croto, da Pitágoras, assim, gente, olha, algumas informações desse capítulo são desnecessárias. Podia tirar isso e colocar outras coisas mais voltadas para a prática da logística, tá? Mas aí tem partes importantes nesse capítulo, sim, mas tem coisa ali que ali, dá um exemplo, até para você saber, tem lá que mostra o que é a questão de leitor de código de barra. E aí você gasta parte do capítulo para falar sobre leitor de código de barra. Gente, me desculpa, né? Não que não seja importante, mas vai chegar num ponto que até a mudança do processo de leitor de código de barra vai mudar, tá? Mas o que importa é que nós vamos ver o operador logístico nesse dia, a importância fundamental do operador logístico. Vários de vocês vão virar operadores logísticos ou vão trabalhar com operador logístico, tá? Alguns até já trabalham com isso. Então, só para a gente chamar a atenção desse processo aí. E na unidade 4, finalizando, vão ser 2 encontros, vão ser 2 conteúdos por encontro. A gente vai ver não só o processo do planejamento logístico e a importância dele e o nível de serviço logístico, no dia 20/11, e no dia 27, todo o processo de medição de desempenho e os custos logísticos, tá? Todo o processo de avaliar a questão do desempenho e calcular esse processo do custo logístico também, tá? Claro que nós não vamos aprofundar em cálculo e custo, mas você tem que saber minimamente como é que funciona o processo de prever um custo da logística nesse processo. Tá legal, pessoal? Então é uma coisa bem tranquila. É uma matéria que, por mais que ela seja geral, eu falo que ela tem um viés generalista, general não no sentido de ser simples. Ela dá uma abordagem geral de tudo que vocês precisam saber em relação à logística, tá? O livro é muito bom, muito interessante. Tem vários sites, vídeos lá no livro, depois vocês podem clicar lá nos endereços. Alguns artigos interessantíssimos. Então, tudo que vocês precisam para se tornarem expert em logística está no livro texto e a gente vai complementar com as nossas aulas aqui, tá? E trocando experiência com vocês também. Alguns de vocês já trabalham ou alguns de vocês já exercem o processo da logística normalmente e a gente só vai reforçar essa análise, essa interpretação aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Sim. Tranquilo. Eu estou dando pausa para minha água aqui, porque o tempo está seco, né? Então, deixa eu colocar já a nossa aulinha 1 aqui. Deixa eu fechar isso. Opa, vamos lá. Cadê? Deixa eu fechar. Ok.
Bom, todos estão visualizando, tá, apareceu aqui para mim, porque eu tô com o celular junto aqui, só para ver o que aparece normal aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, qualquer interrupção, qualquer processo, fiquem à vontade. Hoje é uma aula super leve, só para a gente introduzir mesmo o assunto e chamar a atenção de vocês para algumas reflexões, não que vocês já não façam, mas algumas reflexões mais orientadas em relação ao processo da logística, o papel da logística no dia a dia das empresas, tá? Então, hoje é uma aula bem leve, bem introdutória nesse sentido, tá? Qualquer dúvida, por favor, pare. Qualquer participação, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá na nossa aula 1.1, né? A gente vai ver hoje a questão da introdução à logística, né? E o que a gente tem que ter como foco inicial, que as empresas, ao longo dos últimos anos, têm mudado sobremaneira, né? Principalmente no tocante a de buscar entender toda e qualquer necessidade dos seus clientes, como também agregar valor aos seus clientes. Se antes a logística ela só cuidava apenas da entrega de um produto ou do transporte desse produto até a casa da pessoa, hoje isso já foi extrapolado, tá, gente? É tão interessante que o papel do cliente ele forçou um processo em relação à logística. Antes você comprava um produto qualquer aí numa loja física, aí o caminhão vai ser daqui, vai levar na sua casa e vai marcar, vai entregar lá em determinado dia, né? A partir da semana que vem, durante a semana vai entregar. Que dia da semana que vai entregar? Não sabemos. Qual que é o horário? Também não. Hoje isso é inadmissível. Há empresas que, inclusive, já marcam o horário, né? Não especificamente, olha, às 8h30 da manhã, mas eles já te dão com precisão uma faixa. Por exemplo, olha, a entrega vai acontecer no sábado, de 8 às 10 da manhã na sua casa, por causa do roteiro do caminhão que vai sair aqui da matriz. Ou seja, por que a empresa resolveu fazer esse cuidado de dizer e prever ou registrar qual que é o horário da entrega? Porque hoje você tem clientes que exigem esse tipo de compromisso por parte de quem vende, né? Porque agora, gente, as empresas elas não estão mais só preocupadas em vender. Vender é fácil. Como agora eu tenho clientes que são cada vez mais exigentes, eu tenho que tentar agradar e atender a esse meu cliente naquilo que ele espera, naquilo que ele está, na expectativa que ele criou. Então, quanto mais a minha empresa conseguir prever ou agradar ou dar esse mimo, né, ao cliente, que não é. Alguns vão dizer que não é mais do que obrigação. Não é bem assim, gente. Vocês vão ver, e aí vocês sabem perfeitamente, todo o processo para agradar uma prestação de serviço extra para a casa do cliente ou para atender o cliente, ela implica num custo, ela implica numa mudança interna da empresa, ela implica numa mudança de mentalidade por conta desse processo. Então, você pega lá, vou comprar um guarda-roupa nas Casas Bahia, e a pessoa fala assim, olha, a montagem, eu vou te dar a montagem do guarda-roupa na sua casa. Você já parou para pensar na logística disso? Né? Eu tenho que ter alguém que conheça de montagem de móveis, que tem que ter um horário disponível para ir na casa da pessoa, onde quer que seja a casa dessa pessoa, né? Num horário que melhor atenda a esse cliente, né? E da melhor forma assim, de entrar, não fazer muita bagunça, montar rápido e sair, né? Então, olha todo um curso e todo um processo de algo que está se tornando corriqueiro pelo fato dos clientes cada vez mais serem mais exigentes, tá? Porque chega num ponto que assim, olha, eu vou comprar isso, você monta na minha casa e entrega no horário que eu marcar? Não, então eu vou comprar em outro lugar, tá? Simples assim. Então, olha como que as empresas então estão precisando criar uma mentalidade ou um cuidado com a logística que antes várias tinham, várias não tinham. Então, você precisa aprimorar esse processo. Então, olha o processo da logística. Mas isso é logística? Claro que é, né? Todo esse processo que implica em planejamento de transporte, de armazenamento, de cuidado, de montagem, isso tem a ver diretamente com a logística. E principalmente agora, gente, com o mundo globalizado, claro, esse material é um pouquinho antes da questão da pandemia, mas agora, com a questão da pandemia, o mundo globalizado pré-pandemia e pós-pandemia vai afetar a forma como a logística age no mundo, né?
Se antes, no mundo globalizado, eu podia comprar um produto em qualquer lugar do planeta, tá? E aí, isso é interessante, eu vou comprar da China, vai ter uma previsão de entrega, vai levar 3, 4 mil, mas vai chegar num preço baixo, numa qualidade bacana, né? Na comodidade da minha casa, às vezes dependendo do valor, nem pagando pela entrega ou pagando um valor muito mais barato do que se fosse um frete nacional. Então, a globalização, ela permitiu isso. Isso quer dizer o quê? É que por mais que eu possa comprar de qualquer lugar do mundo, atenção, eu também posso vender para qualquer lugar do mundo. Então, olha o processo da logística funcionando aí, né? Se eu tenho determinados produtos, eu executo, fabrico produtos, por que não me aventurar a tentar? Você coloca numa rede social, coloca numa página, num site e abre uma opção lá de que quem quiser comprar em qualquer lugar. Se aparecer alguém da Austrália comprando o seu produto, você vai ter que cuidar da postagem, da entrega, do cuidado, da conservação, até chegar no destino final. Então, olha como que a globalização, ela levantou a bola, né, para a logística cortar aí, no caso, né, nesse processo. Ou seja, ela criou todas as condições da logística se alavancar, tá? Isso antes da pandemia, mas agora, gente, principalmente, porque como é que fica o processo das entregas dos produtos, uma vez que você tem vários mercados fechados, algumas questões de isolamento, alguns processos, né, de produtividade foram reduzidos, então você tem aí, por mais que a gente esteja num impasse, né, de produtividade e distribuição, em alguns lugares você já tem, quem está mais atento ou já incorporou processos logísticos na sua natureza, né, da sua empresa, na forma de atuar da sua empresa, consegue vender e processar normalmente, independente de um processo de paralisação. Tá? A China ela teve um baque de uma semana provocado aí pelos impactos logo quando surgiu a pandemia, né? E com uma semana depois ela já tinha reestruturado todo um processo mesmo com alguns fechamentos de fronteiras, como teve lá, né, conseguir garantir que as entregas de determinados produtos chegassem. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se o produto vem infectado ou não vem, como é que é o processo, tá, gente? Tem várias discussões a respeito, mas isso também passa a ser um processo da logística também, né? Vai chegar num ponto que eu vou ter que garantir, e aí vocês já devem observar isso em alguns lugares. Se vocês comprarem hoje algo no Mercado Livre, tem uma nota lá do Mercado Livre que avisa assim, olha, por mais que não há nenhuma evidência da OMS que diz que os produtos podem carregar os patogênicos da Covid-19, alguns cuidados básicos vocês precisam ter. Então, desinfectar o pacote externamente quando receber, lavar bem a mão, manusear com cuidado. Então, tem uma série de cuidados que tem a ver com a logística. Então, olha como que a logística está incorporando até um processo de saúde global aí, né? Então, só para vocês verem como que é algo que vai acabar assimilando. Por que isso, gente? Se eu parar de vender, porque as pessoas têm dúvida se o meu produto ele é infectado ou está desinfetado, né, então, nesse processo todo, eu vou ter que garantir um processo de desinfecção do meu produto, mostrar isso, documentar e registrar e divulgar isso como forma de alavancar. Então, olha, mais um processo logístico que pode surgir aí a depender dessa questão da pandemia, tá? Por que a depender, gente? Porque a pandemia, por mais que já a nossa vida só vai voltar ao normal com a vacina, ainda tem aqueles processos de baque, a segunda onda, a Espanha voltou a ter segunda onda, a Itália está começando, então é algum processo que pode durar em torno de 2, 3 anos. Enquanto isso, a gente forma, tá? Vocês formam para depois passarem por esse processo, tá? Outro processo em relação a essa conceituação da logística, gente, é que o ciclo de vida dos produtos, né, e dos serviços, eles são cada vez menores. Dependendo do material, a própria questão do tipo de produto, ele vai ter uma utilidade, um tempo de vida útil menor, né? Principalmente pelas exigências do mercado ou novas tecnologias. Então, por exemplo, se aparecer um celular que muda consideravelmente a questão da tecnologia em si, em 1, 2 anos,
alguns elementos que já eram novidade deixam de ser novidade porque você tem outra coisa que substitui essa tecnologia, né? Por exemplo, hoje, como é que vocês fazem para poder compartilhar arquivos? Carregar e transportar arquivos. Como é que vocês fazem hoje? Antigamente era pelo multimídia, né? Hoje, agora pelo WhatsApp, vai lá na opção anexar documentos, já coloca, dependendo do tamanho, já envia, e assim a troca de informações, documentos, do que quer que seja. Perfeito, Paulo, isso mesmo. Porque antes você tinha a mídia, né? Aí você tinha um pendrive, né? Eu sou do tempo do disquete de 1/4, não sei se vocês lembram, ele era um quadrado do tamanho da metade de uma página de A4, só para vocês terem ideia. Depois você veio, que era o Drive B, depois veio o disquetezinho pequeno, depois veio o CD-ROM, depois veio o pendrive. Hoje você nem usa o pendrive direito, você já usa na nuvem, né? Ou isso que você falou mesmo, já vou migrar de uma vez o processo via WhatsApp, se comportar cada vez mais. Essas tecnologias elas vão permitir documentos maiores para poder facilitar, e quanto mais fácil, mais incorporada a tecnologia. Então, tecnologias vão mudar, elas vão acelerar, faz parte do próprio desenho dessas ferramentas. Gente, o smartphone, como a gente conhece hoje, já estão prevendo ele aí com mais 3, 4 anos no máximo, porque depois você vai ter aí o smartphone, aquele dobrável, você vai ter os relógios, né, o smartwatch, que vai fazer todo o papel do celular. Por que o celular é grande? Porque você tem que ter um espaço para digitar. E agora, com a tecnologia de voz, que você só digita a frase, já aparece digitado, você pode usar um relógio para isso. Para que você vai ter um celular grande, por exemplo? Porque eu quero ter uma tela bacana para visualizar. Aí você abre a tela do seu relógio, que você vai ter telas de cristal líquido dobráveis, e aí você pega o seu reloginho, vai abrindo, faz uma folha A4, abrindo o seu relógio, por exemplo, você pode verificar algo ali do seu braço. Eu não estou exagerando, gente, já tem protótipos em relação a isso no mundo. Você já tem um celular dobrado que já está sendo comercializado. Ainda está num processo de uma tecnologia nova? Sim, mas é uma tecnologia que vai mudar a forma como o celular é hoje. Celular não, smartphone, porque o celular era aquele que só ligava, né? E já mudou. Hoje o smartphone ele substituiu o seu despertador, substituiu uma série de aplicativos que você usava. Antes você não tinha, hoje você não usa nem fax mais, você pode usar o próprio smartphone, tira uma foto do documento e digitaliza isso para outra pessoa. Então, olha como que as tecnologias vão sendo incorporadas, e por isso o tempo de vida útil delas é menor. Qual que é o papel da logística nisso, gente? Eu tenho que saber que toda a minha cadeia produtiva em relação a um produto que vai ter uma faixa, né, de tempo de produtividade, né, desse modelo, dessa configuração, ela é limitada, ela vai ser limitada pela própria mudança e incorporação de novas tecnologias, tá? Isso por quê? Porque as organizações elas precisam, né, é uma necessidade, se adaptar a essas necessidades do mercado. Quem faz o mercado somos nós, clientes, buscando todo um processo de gestão, técnicas, para aproveitar melhor todos os recursos que eu tenho, recursos humanos e financeiros, né, atendendo principalmente aquilo que é o mais importante da logística hoje: redução de custo e melhor atendimento aos clientes, tá? A gente vai ver mais um item depois, mas o papel, vocês vão ser contratados para isso, né? Você formou em logística? Eu formei, né? Vai ser a primeira pergunta lá. Ótimo. Eu quero alguém que crie alternativas ou pense a melhor forma de atender ou fidelizar os meus clientes. Essa vai ser a primeira questão. A segunda questão que eles vão julgar para vocês e eu quero que vocês façam isso num custo menor, tá? Então vocês vão ter que pensar propostas, práticas, soluções, ideias que sejam baratos ou que tenham um custo reduzido para garantir a fidelização de clientes. Com tudo isso vem o chamado lucro da empresa, tá, gente? Então, a logística ela passou a ser valorizada como esse fator impulsionador dessas mudanças necessárias nas empresas, tá?
Então, a logística ela vai buscar o melhor resultado, com menor custo, vai agregar valor às organizações a partir do processo de atendimento aos seus clientes. Então, olha, o papel da logística deixou de ser aquele gerenciamento de transporte, que antigamente, tem gente até hoje que acha que a logística é só cuidar de transporte. Não, ela foi além, ela rompeu uma série de barreiras, ela evoluiu sobre, talvez uma das áreas da gestão que mais evoluiu nos últimos anos foi a área da logística, tá? A logística tem tudo ao nosso redor, o que a gente precisa é apenas observar e entender como funciona todo o processo de logística que está à nossa volta, tá, gente? E se vocês observarem, a logística é tudo, né? Ela está à nossa volta em todo o tempo e no ambiente empresarial, sobremaneira, ela é um dos elementos fundamentais na estratégia competitiva. Então, a logística passou a ser sinônimo de estratégia, tá? E isso que é o mais importante, tá? A logística ela é uma questão operacional, é uma questão de cuidado com algumas rotinas e práticas internas, mas hoje eu uso a logística como um processo estratégico. O meu diferencial competitivo hoje, na maioria das empresas, se dá pelo processo logístico ou a forma logística como eu conduzo algumas etapas, produções, entregas dos meus vários departamentos, dos meus vários funcionários. Se eu consigo alinhar isso, eu tenho uma visão sistêmica, que é o objetivo dessa disciplina e é o objetivo do curso de vocês, se vocês passarem a ter uma visão sistêmica, uma visão do todo em relação à importância do papel da logística, vocês vão ser funcionários diferenciados no mercado, tá? Via de regra, vem uma definiçãozinha de logística, vem aí do Conselho da Cadeia de Suprimentos, né, dos profissionais da cadeia de suprimentos. Eles colocam assim, que logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados, produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Essa frase tem um resumo bastante completo de tudo. Por quê? Vai ter empresa que vai ter que trabalhar com matéria-prima para produção, materiais semi-acabados e produtos acabados, eu tenho que gerenciar isso e armazenar isso, todas as informações relativas a isso, todo o fluxo, todo o processo de transporte, o cuidado que eu tenho com tudo que vem desde lá do meu fornecedor, ou subfornecedor, o fornecedor do fornecedor, lá no ponto de origem, até o cliente final que está lá consumindo a minha entrega, o meu produto, né, a minha logística, né, e essa reta final trabalhando ali com a exigência. Então, nessa frase eu tenho quase que toda a essência do papel da logística e da importância que isso vai incorporando aí no dia a dia, tá, gente? Então, olha como que a logística ela mudou sobremaneira esse processo, tá? E aí, continuando a logística de uma empresa, é esse esforço totalmente integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente pelo menor custo total possível. Mas para a gente começar isso, gente, qual que é o principal processo hoje da logística? E talvez a maior dificuldade hoje, e aí eu vejo isso muito comum. Eu vou contratar alguém para trabalhar com logística, né? Volta e meia a gente recebe até proposta de emprego, essa coisa toda. O pessoal quer trabalhar com logística. Mas geralmente, e o primeiro passo, e aí eu gostaria até que vocês ficassem atentos a isso a partir de agora, é que a maioria das empresas não sabe qual que é o objetivo dela. Tem empresário que ainda pensa em só ganhar dinheiro, e não é isso mais que significa. Eu tenho que criar valor para o cliente. A minha marca, o meu nome, tem que estar na cabeça do cliente, assim, tem que ser a primeira opção que o cliente pense quando ele for querer adquirir algo da minha área ou da natureza que eu desenvolvo, que eu trabalho e tudo mais, né? No dia que eu conseguir fazer isso, olha, a primeira opção que o cliente pensou, né, para fazer uma consulta de preço ou de serviço foi a minha empresa, eu me sinto realizado. Oi, Roberto, pode falar. Aliás, gente, aproveitando que, Roberto, você sabe do recurso de levantar a mão aí, não sabem? Todo mundo sabe, tem a mãozinha que aparece, porque isso apita para mim, que é uma forma legal de ver. Vamos lá, Roberto, por favor.
A gente vê isso em várias marcas, tipo Gillette, Bombril. Tem umas marcas que, tipo assim, o produto já virou marca, de tanto que o produto, tipo, que tomou lugar, tipo, igual quando eu vou comprar Bombril, eu compro qualquer um, mas eu falo Bombril. Mas olha que legal, você até falou, e como é que já está tão acostumado que você vai, eu vou comprar Bombril e eu penso em Bombril. Né? Na verdade, você vai comprar palha de aço, né? Que é o nome oficial. Mas olha como que a marca já incorporou de tal forma, você pode até comprar Solan, mas você pensou em Bombril. Se eu falar aqui agora refrigerante, né? Quase todo mundo aqui pensou em Coca-Cola. Pode até nem beber Coca-Cola. Eu, por exemplo, eu não bebo refrigerante, mas eu penso, o primeiro nome que me vem é Coca-Cola. Claro que isso é marketing, tá, gente? Mas é um marketing e aí a gente vai ver isso aqui. Antes era um papel do marketing estratégico, hoje é da logística estratégica. O marketing está até perdendo terreno para o processo da logística, porque não basta o marketing fazer uma venda e te dar, criar uma vontade de comprar Bombril ou beber Coca-Cola, né? Se na hora do processo o material é péssimo, você não acha uma Coca-Cola, você não acha um Bombril, ou sabe, você tem uma série de dificuldades que passa predominantemente pela logística, tá? Então, olha, bacana você ter colocado esse processo, Roberto, que é exatamente isso, né? Essa questão da gente criar essa identificação da imagem da marca para isso, né? Alguns de vocês trabalham aí em algumas empresas que o chefe de vocês coloca lá missão, visão e valores, tem uma plaquinha, geralmente eles fazem uma moldura bonitinha, coloca na parede lá de uma sala administrativa lá, qual é a missão, visão e valores. Outro dia mesmo eu fui uma pessoa estava querendo, sei lá, resolver alguns problemas da parte, fazer uma consultoria lá para ele, e aí eu sou muito chato, gente, eu confesso. Aí na hora que eu perguntei lá para ele, né, assim, que eu cheguei na reunião, eu falei assim, opa, me fala qual que é a missão de vocês aqui, aí ele ficou assim, como assim missão? Qual que é a missão da sua empresa? Ah, a missão da minha empresa é vender bastante, né, esse processo, ou seja, eu cutuquei ele porque ele tinha lá uma plaquinha lá fora que colocava a missão da empresa, era todo um processo, então, não tinha nada a ver com o que o dono da empresa pensava em relação à missão, muito menos visão e os valores com os quais eles trabalham. E não se enganem, o objetivo do processo que a logística vai se apropriar tem a ver com essa questão da missão, visão e valores. Tanto que hoje, várias empresas estão implementando de uma forma clara, né, porque isso aí tem a ver com planejamento estratégico, né, gente? Se eu defino qual é a minha missão, olha, onde eu quero estar daqui a 4 anos, como empresa, o que eu preciso para estar lá? Qual é o tipo de gente que eu preciso? Até a minha contratação de funcionário passa a mudar, a forma como eu vejo o funcionário muda, a forma como eu vejo os processos produtivos e o fornecedor muda, tudo isso vai impactar. Então, olha como que é necessário a logística trabalhar muito com o processo do objetivo da empresa aí, e que nem sempre isso está claro, tá, gente? Alguns de vocês devem trabalhar em lugares que as empresas estão lá paradas no tempo porque ainda não pararam para pensar em como que eu posso potencializar a minha imagem como empresa eu brinco na retina do meu cliente, ou seja, ele abriu o olho, piscou, a primeira coisa que vem quando fala sobre determinado assunto seria o nome da minha empresa, tá? Então, olha a importância disso. E a logística, gente, ela está aí para satisfazer essas necessidades, mas facilitar, e aí eu já falei isso aqui, as operações relevantes de produção e marketing. Logística hoje cuida de todo o processo de produção e todo o processo de marketing. Óbvio, tá, gente, que ainda tem o departamento de marketing, óbvio que ainda tem todo o processo do departamento de produção, da entrega e confecção dos produtos, claro, né? Mas hoje, grande parte dos processos que vão alavancar, e a gente vai ver isso mais detalhadamente, passa pela questão da logística. Ontem até eu citei um exemplo, mas hoje você vai numa gôndola lá, vou comprar determinado produto, que você tem uma variabilidade lá que tem a ver com a quantidade de estoque que eu tenho sobre determinado produto. Isso é logística. Eu fiz um contrato de compra de um material, tal, ou seja, para eu poder ganhar um preço legal de um fabricante, eu fiz uma média com ele, adquiri um outro produto dele que eu posso usar. Como é que eu posso alavancar esse novo produto, né, na minha linha de produtos, logística? Então, olha uma série de... Qual vai ser o impacto da embalagem disso,
né? Marketing e produção. Olha como que tem uma série de questões que a logística se apropria e trabalha conjuntamente. Em alguns casos, a logística vai ditar a regra, em outros ela vai trabalhar diretamente em igualdade com o departamento de marketing e de produção, tá? Então, a logística, gente, num processo claro, ela tem lá que envolve todo o processo de gerenciamento do inventário, né? O que eu tenho, em quantidades que eu tenho, quais pessoas que eu possuo, como é que são essas questões, o que eu tenho hoje que pode alavancar a minha empresa. Então, é esse gerenciamento, né, do inventário, né, das informações que eu possuo em relação àquilo que eu sou forte, aquilo que eu não sou forte, quais são as minhas fraquezas ou não, que a análise SWOT, alguns de vocês já devem ter visto, outros a gente vai ver isso depois, tá? Mas como que isso vai impactar nesse processo aí? E esse gerenciamento é exatamente isso. É você se apropriar claramente sobre o que você domina, o que você tem hoje que você pode contar em relação aos processos produtivos, tá? E aí nós vamos entrar num assunto, gente, que é extremamente vital, começa hoje, na próxima aula a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado, que é a chamada cadeia de suprimentos. Alguns de vocês já ouviram falar sobre supply chain, né? Uma das a pessoa gosta de colocar na forma inglesa, né? Porque dá status, né? Ah, eu quero um profissional de supply chain, né? Então vai lá contratar alguém que vai cuidar de quê? De cadeia de suprimentos. E o que é a cadeia? Que às vezes costuma dar uma certa confusão, gente. A cadeia é o conjunto de todos os processos, tanto de negócios quanto organizações que estão envolvidos no meu processo produtivo, tá? Vem desde o fornecedor, né? Rodrigo, sempre gosto de destacar que vem do fornecedor até o consumidor final, referente àquilo que é a minha natureza do serviço. Se é uma indústria na produção de algo, se é na prestação de serviço, qualquer que seja a etapa, tá, gente? Quando eu coloco processos aí, ó. Oi, pode falar. É a Fala mais alto. matéria-prima do produto. É a matéria-prima do produto, né? O supply chain. Não, a matéria-prima está envolvida nessa cadeia de suprimentos, mas não é só. Mas é exatamente. É o primeiro, ó, nessa figurinha aí, gente, olha lá para vocês verem, né? Se está dando para ver legal, eu tenho um silo de armazenagem lá com um galpão verde, estão vendo? Está escrito fornecedor. Eu vou até pegar ali, vou dar uma cutucada aqui, vai estar lá, o fornecedor, então sai lá um caminhãozinho saindo, que vem para o meu fabricante, que às vezes pode ser a minha indústria e tudo mais, da minha indústria vai para um centro de distribuição, e dali vai para a loja, para os atacadistas, para os varejos, qualquer que seja o processo. Agora, olha que interessante, quando eu estou ali com um silozinho verde e tudo mais, vamos supor que eu estou ali comprando milho, né? Então, processo, você vai ter alguém lá que armazenou todo o milho da região. Se eu tenho um processo de pensar conscientemente, de ganhar a confiança do meu cliente na qualidade do serviço que entrego, eu não vou só buscar ele lá do meu fornecedor que conseguiu canalizar todos os produtores de milho ali, não. Eu vou conseguir saber quem são os produtores de milho, né, que estão relacionados a esse fornecedor que me entrega. Vou dar um exemplo concreto que aconteceu recentemente no Brasil, né? Aliás, está acontecendo de novo, mas aconteceu ano passado, antes desse processo da pandemia. Teve uma suspeita lá, o mercado europeu, foi a Rússia, inclusive, ela suspendeu a compra de carnes suína de vários frigoríficos do Brasil. Vários, tá, gente? Vários. Manteve de alguns. Desses que ela manteve, 2 eram de Minas Gerais, né? Então, por que a Rússia cancelou o processo de fornecimento de carne suína da maioria dos fornecedores brasileiros, mas manteve de alguns, e desse caso aí 2 eram mineiros? Por um detalhe interessantíssimo. Num desses frigoríficos, que eu até conheço, né, um desses fornecedores que beneficia a carne suína para exportação, um detalhe, gente, ela não tem fazenda, não, ela compra carne, mas lá ela tem um cuidado que é o processo que eu falo que é do fornecedor. Ela compra, ela tem lá o registro, olha, essa carne de porco que está aqui agora embalada, ela foi comprada de quem? Do atravessador, da cooperativa tal. Quem que fornece a cooperativa? Aí esse frigorífico tem a relação
de todos os fazendeiros da região, o lote que eu comprei, de qual... Então tá lá, o porquinho tal que eu comprei aqui veio lá da fazenda do seu Zé. Lá tem uma relação de quantas vacinas que foram tomadas esse porquinho, as datas das vacinas, o tipo de vacina, a dosagem, quem aplicou a vacina. Gente, olha o detalhe da informação. Quem aplicou a vacina, em que horário do dia a vacina foi aplicada. A gente acha que não, isso tem tudo a ver com o processo da saúde lá do leitãozinho, né? Então, olha o cuidado de informação que foi colocado nesse processo, que alimenta não só o fornecedor do meu fornecedor, esse fornecedor, então, entrega para essa empresa que vai beneficiar e vai fazer todo o preparo, né, dos leitãozinhos para carne tipo exportação, mas aí tem lá na etiqueta, na hora que chega lá na Rússia, tem lá um QR Code que aparece todos. Olha, você quer saber quais foram as características dessa carne, de onde que comprou, e aparece lá, gente, o nome da fazenda. Se você clicar lá e mais detalhadamente aparece quem foi, tem todas essas informações, o tempo que ela foi processada, como é que foi a questão do congelamento, a questão do armazenamento para envio, quando que foi lá para a Rússia. Então, ou seja, por que a Rússia manteve isso? Porque aí você tem todo um rastreio, né, de uma informação que vai garantir que o meu cliente lá na Rússia ou qualquer outro lugar do mundo tenha uma confiança plena de que aquela carne é uma carne diferenciada. Gente, isso é logística, isso é cadeia de suprimentos, né? E cada vez mais é esse diferencial da logística que precisa ser incorporado nas empresas. Gente, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o tamanho dela, tá? Um escritório de contabilidade pode incluir esses processos de logística. Uma empresa qualquer aí que trabalha com prestação de serviço, uma cabeleireira, por exemplo, um salão de beleza pode ter um processo de logístico bem trabalhado. É só você saber fazer um rastreio de onde que está vindo determinado shampoo, de onde que qual o efeito, o benefício, e incorporar isso e apresentar. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas tudo que é necessário hoje em dia para atender o cliente é trabalhoso, tá? Alguém quer dar algum exemplo aqui, gente, desse processo? Então, vamos lá, tá? Então, eu destaquei processos aí, gente, coloquei um quadrozinho aí à direita, olha só, né? Tem uma setinha, né? Só para deixar bem claro, depois a gente vai ver esse processo da cadeia de suprimentos e tal, e logística integrada mais na próxima aula, tá? As atividades logísticas existentes entre esses processos, quais processos? O processo de compra, de transporte, de fabricação, de armazenamento, tudo isso, tá, gente? Essas atividades são consideradas todo o processo de cadeia logística. Então, a cadeia é tudo isso. Desde a compra até as etapas que incluem transporte, que inclui armazenagem, que inclui gestão de estoque, tudo isso é o que a gente vai chamar como cadeia logística, cadeia de suprimentos, tá? E aí tem como princípio básico, principal, minimizar os custos de produção, inventário, transporte, mas principalmente garantir a qualidade das etapas aí. Então, eu vou começar a comprar do meu fornecedor, para eu ter uma garantia de que aquele produto vai ser entregue de uma forma mais eficaz e garantida para o meu cliente. Vamos pegar um exemplo concreto. Vocês lembram, até pouco tempo atrás, um celular da Samsung que explodia? Vocês chegaram a ficar, acho que foi o 10, né? Acho que era o 10. Samsung 10. Vocês lembram disso? Eu não. Ninguém lembra? Vocês não são tão novinhos assim. Eu lembro. Também não, Roberto? Não. Eu lembro. Teve um celular e quem comprava pagava caro e aí, dependendo do uso, de repente, explodia. Teve vários casos, inúmeros casos. Aí a Samsung... Oi, pois não. Até hoje eu não compro nada da Samsung por causa disso. Ixi, ó. Bacana, Roberto. Tem que ver também que... e aí fica uma cutucada, tá? A Samsung, ela se tornou mais confiável ou não depois desse episódio? Aí que é a grande questão, que agora a Samsung vai ter muito mais cuidado para disponibilizar e vender algo
né, do que as outras, por exemplo, que nunca tiveram problema, né? Então, pensa pelo outro lado, né? Agora é que a Samsung tem um rigor nesse processo de cuidado. E aí eu vou até explicar o porquê que aconteceu, gente. Coisa simples. Descobriram que a bateria lá do celular, desse modelo específico, ela entrava num superaquecimento que depois ela entrava num curto e acabava provocando a explosão. E aí aconteceu um caso, 2 casos, vários casos, aquela coisa toda, a Samsung começou, opa, para tudo, tira o produto de linha, óbvio que teve um impacto na imagem, no prejuízos assim absurdos de milhões de dólares, né, em relação a tudo isso. E aí eles descobriram, gente, que o fornecedor, o subfornecedor ou o fornecedor do fornecedor de uma das pessoas que fazia a bateria para a Samsung, o cara resolveu mudar lá um componente que não tinha sido testado. Por quê? Aquela coisa eu sempre comprei a bateria dessa empresa, a empresa que está comigo há muito tempo, nunca teve problema, e acomodou, né, gente? É um excesso de confiança também. E aí você acaba pulando algumas etapas de verificação, de teste e tudo mais. E aí o que acontece? A própria empresa da bateria, ela foi pega de surpresa, que ela comprava de um fornecedor que o cara resolveu mudar um dos componentes que por um problema de material mesmo, da base lá do material, provocava esse superaquecimento que provocou tudo isso. Óbvio, né, que esse fornecedor ele foi cancelado todo e qualquer processo com ele, a empresa que fabricava baterias passou, talvez sofreu tanto quanto esse fornecedor, mas quem sofreu mais, a marca ficou queimada foi a Samsung, tá? Então é um papel e um dever da Samsung para isso. Hoje, a Samsung não coloca nada à venda, tá? E aí é interessante isso, exatamente porque agora ela tem um controle extremamente rigoroso para testar os equipamentos. Mais ainda, ela teve que criar ou revitalizar um processo dela, logístico interno dela, de acompanhar os fornecedores dos fornecedores. Então, olha como que ela estendeu a cadeia de suprimentos dela para evitar todo e qualquer problema. Então, se tem uma marca que hoje eu diria que está até mais segura, né? No caso é a Samsung, porque as outras ainda não passaram por um processo parecido como esse, tá, gente? Ao mesmo tempo, todo mundo usa isso como modelo, como lição, né? Opa, esse excesso de confiança que aconteceu com a Samsung poderia ter acontecido com a gente. Vamos rever os processos, vamos rever as etapas, vamos rever os nossos fornecedores. Por isso que é legal o rastreio dessas várias etapas da cadeia de suprimentos, por isso que chama cadeia, né? Tem o início lá, né, até o fim, é um processo de uma coisa vai impactando na outra, e aí eu cuidando tudo isso, eu consigo melhorar o processo aí, tá? Deixa eu voltar ali cadê? Não sei se vai. Nessa imagenzinha, gente, olha que bacana aí, por exemplo, antes o papel da logística era só cuidar dos caminhõezinhos aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó lá, um caminhão que sai do fornecedor, ó, vai lá e busca a mercadoria e entrega aqui no pátio, no chão de fábrica, para a gente fabricar. E aí você tinha um departamento de logística que só cuidava desse gerenciamento de caminhão. Hoje você já tem o operador logístico ou um setor da sua empresa que vai trabalhar a armazenagem no distribuidor, a própria localização da distribuidora, ela é estratégica num local que atenda a maior quantidade de número de lojas ou de mercado consumidor. Então, olha como que a logística ela cresceu de maneira que ela se apropriou de vários e inúmeros processos. Então, o que foi permitido foi, não claro, o papel do cliente, né, mais exigente, mas essa criação desse cuidado, dessa chamada cadeia de suprimentos aí, tá? Continuando aqui, gente, então, a logística não está ligada apenas ao mundo empresarial, né? Nem apenas ao transporte e armazenagem, mas também logística em rotinas diárias, tá? Vamos lá. Vocês hoje fizeram algum tipo de logística em relação à vida de vocês? Eu fiz. O que você fez? Eu tive que, assim, porque eu trabalho de home office e cuido dos meus filhos ao mesmo tempo.
E eu Fantástico. tenho que ter todo o processo de logística para, no meu horário de pausa, o almoço deles já está pronto, para eu poder esfriar, pôr no pratinho, para eles comerem e eu voltar ao meu horário de trabalho para poder trabalhar. Perfeito, exatamente, gente. A logística tem tudo. O horário que vocês acordam, quem aí coloca relógio para acordar, tá? O horário que vocês acordam, um ritual de higiene básica e tudo mais, isso é logística. Essas rotinas aí todas incorporando vida pessoal e aí, ainda mais agora em home office, né, Gisele? Então, tudo isso também é logística. Gerenciar o tempo, trabalhar, correr, pegar o busão para chegar em casa para assistir a aula. Olha como que a logística tem tudo. Saber o horário que o ônibus passa, ou o carro, abastecer o combustível, tudo é logística. Então, olha como que a logística está inerente à nossa vida em tudo, né? E é um processo tão interessante que algumas coisas são tão automáticas que a gente nem para pensar que é logística, tá, gente? Professor, E como que a quando eu gente me faz? aproprio desse processo de gerenciar e planejar essas várias rotinas pessoais ou trabalhistas, junto com as rotinas, né, do meu planejamento de futuro, isso também é logística, né? Então, isso no dia a dia. Mais alguém quer dar um exemplo de logística diária? Ô, professor, as compras também, né, que você faz, você sai em casa para fazer compra no supermercado, aí a compra chega, então você tem que armazenar o estoque delas, né, cada um no seu devido lugar, o arroz, o feijão, Perfeito, ó, isso mesmo. faz E dois, hoje em dia ainda tem três, aquele fator novo que é o processo da higienização dos produtos que compram. Não sei se vocês fazem, né? A Oi, pior Roberto. parte. pior parte. Oi, Roberto, pode falar. Tem uma coisa que só as mulheres vão entender. Tem que fazer logística até para lavar o cabelo. Tem que lavar todos os dias. Você tem que fazer a unha num tempo determinado que vai, tipo, dá para você, tipo, trabalhar e sair com a mesma unha para você não precisar fazer duas vezes. Secar o cabelo. Bendita vaidade feminina, né, Roberto? Mas eu falo assim, mulher sofre mesmo, né? Impressionante. Uma dona de casa que trabalha fora, tipo a Geisla também. E aqui, quando você tem um compromisso, você tem que mudar a logística de lavar seu cabelo todo, você tem que mudar os dias. É muito É, complicado. sim, exatamente. Não, e aí, se pegar o caso, se ainda é a pessoa que ainda vai fazer chapinha ou alisar o cabelo, que ainda tem essas questões também, né? Virou um processo aí de um certo padrão, eu particularmente não concordo muito, não, mas tem gente que tem essa necessidade. Eu vou para um evento, tem que ter. Então, a gente ainda tem que incorporar essas questões ainda, o tempo, o processo que você vai gastar nisso aí. Brilhante também. Cabelo antes de tomar banho, porque você vai suar e depois você vai ter que tomar banho. É tudo. É. Quando eu falo com mulheres, vocês não acreditam? Os homens só agradecem, né? Mas mulher sofre. Meu Deus do céu. Agora, essa pressão da beleza, né? Essa da estética, que é uma coisa meio deturpada, né? Eu falo que a gente não tinha, as pessoas não tinham que ligar tanto para isso, mas faz parte desse padrão que está aí de consumo, de sociedade cultural, né? Então, né? Paciência. Mas vamos lá, gente. A gente viu alguns exemplos diários e tudo mais. Agora eu quero assim: existe logística para planejamento futuro? Em relação à vida de vocês. Eu acho que sim, porque de qualquer forma, mesmo para o futuro, a gente tem que ter o planejamento. Mesmo que não seja de imediato, mas a gente tem que planejar alguma coisa para o futuro. Legal, Geraldo. O que você está planejando para o seu futuro pós-curso? Depois que você formar em logística? Você já tem algo planejado? Não faço a menor ideia, viu, professor? Bacana, porque assim, gente, toda aula eu dou essa cutucada, tá? Assim, o objetivo de vocês estarem estudando aqui agora, claro, é ter um curso. Eu até brinco, gente. O pessoal fala assim: eu estou fazendo para ter um diploma, para evitar de pegar, se for preso, vai pegar cela especial, para tentar melhorar no carreira, para ganhar mais, aquela coisa tudo. Ok. Mas você tem que pensar, já começar a pensar agora num processo de planejamento mesmo. Olha, onde eu quero estar daqui a 3, 4 anos? Fazendo o quê? Com quem? Como? Parece que não no dia a dia, isso implica, isso é logístico. Oi, Roberto, pode falar. Professor, querendo ou não, a gente tem que ter um plano, tipo, para o futuro, porque a sociedade exige da gente agora. Sim. Tá
na faculdade com 18, tem que formar com 24, tem que estar na... Tipo, é muita pressão, mas é isso. Não, exatamente. E aí, até pegando o caso, por exemplo, eu sempre passo para os meus alunos algumas coisas assim, você coloca, olha, daqui a 10 anos eu quero estar casada com 3 filhos. Oh, legal, bacana. Se implica que daqui a 10 anos a pessoa quer estar casada com 3 filhos, você tem que ter todo um processo de como é que vai ser o processo de cuidar desses filhos, se vai ter uma questão, a renda vai ser predominantemente sua ou não, como é que é o processo de pensar escolinha ou não, aquela coisa toda. E aí eu até brinco assim, a menina colocou lá, não, daqui a 10 anos eu quero estar casada e com 3 filhos. Legal. Você já tem namorado? Aí ela... Ô, Jesus, aí não, né? Mas Então, cada um tem o seu futuro. Aí a pessoa assim, você já tem namorado? Não. Então você já tem que começar a pensar agora, porque é um fator essencial que você já tem que arranjar pessoa, namorar, para conhecer um pouco quem que é essa pessoa, saber que é uma pessoa que te agrega ou não, que te coloca e partilha, para depois namorar um tempo, noivar, casar, viver uma época de casado sozinho com ele, para depois começar, porque senão, se vê um filho atrás do outro, tudo bem, você já tem 7 anos a menos aí para ter tudo isso, né? Dos 10 anos máximo que ela colocou. Então a gente acha que não, sonhar com o futuro é muito fácil, gente, mas é preciso ter o pé no chão e que não é algo difícil. Olha, eu quero estar. Tem aluno que vira e fala assim: eu quero estar morando no exterior, no Canadá e tudo mais. Legal, o que você já está pensando em relação ao idioma? Ah, não pensei ainda, então já tem que começar a olhar, aprender pelo menos um francês, não precisa nem ser inglês, porque no Canadá, por exemplo, a língua predominantemente lá, dependendo do lugar, é francês. Então, e que é até mais fácil de aprender. Mas eu quero estar num curso de francês, pelo menos para poder fazer. Então, não é difícil planejar, gente. Tem a ver com sonhos de cada um. Casar, não casar, ter filho, não ter filho, trabalhar, não trabalhar. Mas é um processo de pensar o que vocês querem. Ensino superior, gente, faculdade, não pode ser só isso, de ficar em sala de aula fazendo a matéria. Então, tipo, deixa a vida me levar, né? Não. Deixa eu ser o condutor de onde eu quero. Eu estou fazendo logística para isso, para trabalhar com essa área, focada nisso, vou fazer uma pós voltada para essa área que vai me dar uma especialização, uma expertise nesse processo, o que vai me garantir uma especialidade que vai ser disputada no mercado. Pronto. É isso que você tem que começar a fazer em relação a isso, tá? Nós, professores, a gente se coloca super à disposição para trocar ideia com vocês depois, quando vocês precisarem, tá? Eu tenho vários alunos que falam assim, ô professor, estou pensando em montar um negócio e tal, a gente ajuda, a gente tira dúvida, a gente orienta, então fiquem à vontade depois para acionar tanto a mim quanto qualquer professor. O Zubarreiro tem esse diferencial, tá, gente? Eu conheço, assim, são incríveis os professores que têm essa disponibilidade aí, tá legal? Continuando aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não, não apareceu. Deixa eu colocar aqui. Continuando, então e aí vem uma perguntinha muito bacana, e aí a gente vai se agregar nessas 3 questões aí. Qual que é a importância da logística dentro das organizações, né? Então, esses 3 aspectos, né, grandes aspectos, vão resumir toda a importância da logística hoje nas empresas. O primeiro, o papel da logística, ou do operador logístico, ou de vocês, profissionais da logística, primeiro, obtenção de vantagem competitiva. Como que o meu produto, a minha empresa, o setor que eu trabalho, a atividade que eu exerço, pode ter uma vantagem competitiva em relação aos demais, tá? É tão interessante essa primeira etapa, gente, que aí, se você trabalha num setor em que você tem lá 5 pessoas junto com você, não estou dizendo que você tem que ser inimigo de 5, não, mas são 5 pessoas que de alguma forma concorrem com você ou competem com você ali. Quais são as suas vantagens em relação aos demais? O que você tem de atributo que os outros não têm? Mais, o que os outros têm de vantagem de atributo que eu não tenho? E aí é uma forma de você pensar, fulano é mais articulado, é mais desinibido, o outro ali tem mais, fala um idioma, qualquer que seja os diferenciais que você mapear, como é que você pode fazer, por exemplo, para ter esse processo de vantagem? Olha, então eu vou aprender um idioma, eu vou começar a ser mais desinibido, eu vou entrar para um curso de teatro para poder falar em público e ser mais expansivo. Tem uma série de medidas que você pode, o que a gente chama de trabalhar as inteligências múltiplas, tá?
Outro dia eu dei uma palestra sobre isso, depois eu vou fazer uma mais à frente, eu comunico para vocês. Mas é uma das vezes vocês tirarem, de se autoconhecerem, conhecerem o setor que vocês estão, e não só vocês tirarem vantagem, terem uma vantagem competitiva em relação ao setor onde trabalham, ou transformar o local onde vocês trabalham aqui num diferencial na empresa, ou a própria empresa de vocês, ou indústria de vocês, né? Conhecendo os concorrentes, obterem vantagem, né? Qual que pode passar a ser o meu diferencial competitivo? Isso ninguém me tasca, isso eu sou melhor. Opa, então vamos fortalecer isso. 2, o segundo papel tão importante quanto, né? Redução de custos. Vocês vão ser chamados para reduzir custos nas etapas e nos processos logísticos, seja para gerenciar um caminhão ou todo o processo de transporte, seja para reduzir custo no tocante à armazenagem, ou no uso do software para gestão de estoques, ou na forma como eu vou trabalhar, buscar informação. Então, vocês vão ter que estar pensando maneiras de reduzir custos, né? E isso é até muito tranquilo, tá, gente? O mais difícil, talvez, seja ter a visão sistêmica do todo. E, por último, como é que eu faço para agregar valor nesse meu produto, ou nesse meu serviço, ou naquilo que eu faço em relação aos demais, tá? Então, essa que é a importância. A logística, ela ocupou esses 3 lugares dentro das empresas. A logística hoje, ela tem que dar conta, a logística ou o operador logístico tem que dar conta de responder e de atender exatamente essas 3 questões. Então, já fica aí a primeira reflexão para vocês, né? Onde vocês trabalham hoje, vocês conseguem, né, trabalhar exatamente isso, né? Então, eu já olho o processo aí. Por que eu falo isso, gente? De repente, você trabalha numa empresa que ainda não parou para pensar nisso, que é logística, e já que você está fazendo um curso de logística, por que você não implementa uma área voltada para uma logística ampla na sua empresa? Independente dela trabalhar com logística, de não ser uma área de logística, mas você pode incorporar processos logísticos e cuidar especificamente disso. Põe no papel, faz uma proposta para o seu chefe, né? Eu tenho certeza que você vai saltar aos olhos dele, né? Pode rolar até promoção aí, se você começa a ter alguns cuidados, né, com essa visão sistêmica e analítica, que a gente vai ver aqui no curso, que de repente está faltando na empresa de vocês, tá? Por Professor, oi, pois não. É igual lá na empresa, assim quando eu entrei na empresa como auxiliar de produção, e num determinado, igual o senhor falou a respeito de não ser, tipo assim, conversado, mas saber dialogar, saber ter informação. Isso. Porque sempre quando chegava o segundo turno, o serviço no qual foi passado a nós, né, do primeiro, sempre passava para o segundo turno, para os operadores, auxiliares e tal. Aí nisso eu fui nisso o coordenador me viu e não, Paulo, agora você vai trabalhar nesse lugar aqui que eu vi que você tem capacidade. Na trajetória assim, de mais ou menos 1 ano, resumindo, eu vi que o processo de informação dos materiais que chegavam ainda era muito, podemos dizer assim, ainda era muito velho, porque o material chegava, eles davam a entrada e anotavam no papel, e querendo ou não, como a gente vê que anotava no papel e tinha aquela pilha de papel. Vamos supor, quando o cliente pedia para cortar um material, podemos dizer assim, até eles procurarem no papel. O papelzinho e tudo mais. Nossa, era uma dificuldade. O que foi que eu fiz depois que eu comecei a fazer a faculdade? Eu entendi, para melhorar o meu processo, foi uma coisa simples, que ninguém nunca pensou, mas igual o senhor falou aí agora, mas é uma coisa que podemos dizer que revolucionou. Por quê? Lá, quando a gente vai procurar um material, a gente procura pelo cliente, pelo número de identificação dele. Isso. Só que o que eu fiz? Eu criei uma planilha no computador onde tem o cliente, identificação, o número de identificação. No meu caso, como eu trabalho com peso e com medidas, peso, dimensões, o número que a gente chama de inspeção que veio do cliente para aqui, e o local de armazenagem dele. E se a gente chama lá na metalúrgica de bobinas, a gente chama de bobinas fina-frio
ou fina quente. Isso. Depois que eu fiz isso, tipo assim, melhorou, podemos dizer, em 80%, porque quando os operadores de produção eles querem saber se a bobina, se ela já foi cortada, no caso, se ela foi processada, ou em qual área da empresa ela está, eles só me perguntam, eu já lanço no computador e o computador já me dá a localização exata. Perfeito, Paulo. Olha que coisa bacana. É exatamente isso, gente. É esse olhar atento de ver que algo não está funcionando e vocês já terem a propriedade e não duvidem. Eu falo que tem um pouco de autoestima de vocês também. Vocês já têm condições de dar conta de controlar determinados processos. E isso que é importante. E aí, Paulo, parabéns porque você trabalhou, você melhorou o processo de informação. Gente, porque o papelzinho é dose, né? Não vou dizer que colocar no computador é legal, não, nem na planilha, porque hoje, assim, eu já vi servidor queimar, mas aí você põe na nuvem hoje. Mas só de você colocar esse processo aí, o principal é que você já coloca a questão da inspeção e o local onde está armazenada a bobina, isso faz uma diferença enorme. Outro dia eu falo assim, no começo do semestre passado, começo do ano, desse ano, eu fui numa empresa em que ele tinha lá um galpão de mais de 1.000 metros quadrados, cheio de estantes armazenando lá um monte de material. E ele não sabia quais materiais ele tinha, em quantidades e que tipo de material que ele tinha em mais de 1.000 metros quadrados de galpão, né? E aí ele estava querendo assim, eu preciso de contratar alguém para poder fazer uma análise de item por item. Olha, se ele já tivesse isso armazenado, colocado o endereço, mas a gente vai ver alguns vídeos depois, mais para frente do curso, ele não estaria tendo essa despesa e essa modalidade. Aí o que acontece? Ele comprando produtos que ele tinha 9 vezes o mesmo produto armazenado no galpão dele. Então, olha o processo aí. A gente vai ver o impacto, né, disso tudo aí e tudo mais. Então, parabéns, Paulo, parabéns, pessoal. É isso mesmo, né? O papel de vocês é isso. Então, quem ainda não tem essa coisa, começa a pensar em algo assim, olha, na estação de trabalho onde eu estou, tem como já alavancar alguma coisa que possa melhorar? Porque na hora que vocês fizerem algo que é propositivo, vocês vão entrar no olhar atento das chefias de vocês, e aí vai rolar promoção, vai rolar aumento. Você vê, o Paulo aí já deve ter viajado para a Europa 3 vezes só com esse resultado aí, com essa professor, quem dera. dele aí. Então tá para chegar em breve a sua passagem aérea aí, tá? Amém. Mas é bacana porque chega uma hora que, assim, no momento de crise, e se precisar de ter que desligar pessoas, quem é que você vai desligar, né? Quem tem uma visão sistêmica ou quem não tem ainda. Então a gente acha que não, gente. É um processo de pensar nessa forma aí. Tá legal? Parabéns aí, viu, Paulo? Então, pessoal, essa que é a importância logística, ela vai reforçar essa questão toda em relação a... Saiu aqui, peraí. Por que saiu? Deixa eu voltar. Vê se vai voltar aí, gente. Não. De pensar esses 3, né, itens são extremamente vitais, necessários, porque é isso que vai garantir, né, que a sua empresa passe a dominar o mercado. Então, na hora que ela tiver lá um diferencial competitivo, ou eu buscar uma vantagem e depois garantir esse meu diferencial competitivo, reduzir custo e agregar valor, ninguém vai segurar. Você vai ter uma pujança econômica, de impacto, de mercado muito grande, tá? O Balogh é um dos grandes autores aí da logística, né? Ele vai colocar lá que os sistemas logísticos eficazes, eficientes, né? Então você tem que ter um sistema, seja uma visão sistêmica, seja um sistema propriamente, vão gerar um melhor padrão de vida a todos, né? A todos, e a logística empresarial tem como objetivo, né, prover esse melhor nível de serviço ao cliente, providenciando bens ou serviços corretos, no lugar certo, no tempo exato e nas condições desejadas ao menor custo. Então, cada vez mais, a logística ela incorpora esse processo de pensar o todo, por isso que a gente coloca aqui como logística empresarial, né? Eu saio daquela questão de só olhar transporte, né, como era muito comum, e passo a dominar como um dos principais departamentos hoje de uma empresa, é o setor de logística interna dela, tá? O grande desafio nessa área é conseguir equilibrar essas duas importantes variáveis, custos e nível de serviço, tá, gente? Por quê?
ainda é muito caro, o Brasil é muito caro, o custo logístico ele ainda é caro, mas dá para reduzir tudo mais, e a questão do nível de serviço, né? Tem melhorado muito. O próprio curso, né? Assim, as empresas já estão começando a contratar as pessoas que já são formadas na área, porque você já consegue incorporar aí pessoas que têm uma visão, uma expertise, ou pelo menos uma análise mais voltada para o papel da logística, né? Você tem muita gente ainda que é experiente na área, é um cara que consegue dar conta de um processo, mas ele às vezes fica limitado. Então você precisa crescer isso em relação a isso. Então, nesse processo aí da logística, o grande desafio é exatamente esse: reduzir custo, que tem sido um dos grandes trunfos no Brasil e tudo mais. Eu não sei se vocês sabem, gente, práticas administrativas brasileiras, elas são muito difundidas lá fora. O brasileiro ele consegue ser, assim, ser muito bom no processo de administração, tá? Se você for em qualquer lugar do mundo, tiver grandes empresas lá, você sempre vai ter algum brasileiro trabalhando na área administrativa. Impressionante isso, tá? Porque você tem toda uma trajetória de saber lidar com interpessoalidade, um dinamismo, uma questão de criatividade, de pensar, né, entender alguns processos, se colocar no lugar. Então, isso é muito interessante, isso tem sido muito eficaz. Mas a grande questão ainda é essa questão do reduzir o custo, né? Estamos melhorando em alguns aspectos, tecnologia vem para isso, mas principalmente melhorar o nível de serviço. Para finalizar, o Neves, isso aí está no livro de vocês, ele afirma que para um sistema de logística ter sucesso, ter êxito, é preciso o quê? Né? E aí vem algumas questões muito básicas, gente, até óbvias até, né? Primeiro, planejar um sistema que atenda às necessidades dos clientes. Então, eu paro de pensar como um processo, eu sou apenas o produtor, não. Eu sou uma pessoa que satisfaz meus clientes. Como? Dessa forma. Para chegar nisso, eu preciso de quê? Então, tem que planejar um sistema que vai atender isso. E quando eu falo planejar o sistema, é essa coisa que eu falei aí atrás. Buscar não só o meu fornecedor e a qualidade do produto que vem do meu fornecedor, até uma entrega no prazo ou antes do prazo na casa do meu cliente, por exemplo. 2, treinar e capacitar o pessoal para exercer as funções. Então, o treinamento e desenvolvimento cada vez mais é necessário. Eu trabalho muito com esse processo de treinar e desenvolver, gente. É impressionante como na hora que as pessoas dizem, eu queria que você treinasse e capacitasse os meus funcionários aqui. Legal, você quer que treine e capacite para quê? Às vezes o próprio chefe não sabe o que ele quer. Então, tem a ver com planejamento, tem a ver com onde que eu quero chegar e tudo mais, tá? Depois, definir níveis de serviço a serem oferecidos. Então, qual que é o tipo de serviço que eu vou oferecer? Que vai agregar? Isso tem a ver com custo, isso tem a ver com o tipo de pessoal que eu tenho, tem a ver com o tipo de maquinário que eu tenho. Então, dependendo da... E é interessante, vou dar um exemplo básico aqui. Hoje você vai personalizar um carro, antigamente você não podia. Olha, eu só posso comprar um carro de uma específica cor, né? Então, o próprio Ford, vocês devem ter visto Fordismo, não sei se chegaram a ver. Todo mundo, o Ford falava, todo mundo pode comprar um Ford, desde que ele seja preto. Porque era a única cor que tem. Hoje, uma montadora, ela pode ofertar assim, olha, você quer algum tipo de cor personalizada? O que tipo de serviço que eu vou te oferecer a mais? Vou colocar um acabamento de estofamento definido em tal característica. Esse tipo de processo é o quê? Saber se eu dou conta do pessoal que eu tenho, do maquinário que eu tenho, do fornecedor que eu tenho, para aí saber, então, que tipo de serviço eu posso oferecer esse. Eu vou montar um móvel na casa da pessoa, então eu tenho que ter um montador de móveis, tem que ter alguém que conheça disso. Se eu não tenho essa pessoa, eu não posso nem ofertar esse tipo de serviço. Então, olha como que eu preciso entender, e aí, de novo, você volta lá no planejamento. Segmentar, planejar, executar o serviço de acordo com os requisitos. Então, todo o processo das etapas produtivas, o planejamento tem a ver com isso, a gente vai ver isso mais à frente, questão de segmentação, né? Controlar os custos, né? Sempre para garantir essa lucratividade, né? Então, isso é extremamente necessário, independente da operação ou não, eu tenho que estar sempre controlando o custo. Vocês vão ser contratados para isso no primeiro momento, né? Depois, realizar previsões acertadas e consistentes com relação à demanda.
chega uma hora que você começa a dominar o tipo de serviço e aí dominar o processo mesmo, você vai saber característica ou não. Eu tive um aluno que teve na greve dos caminhoneiros de 2018, foi interessante, foi 2018? Foi. Ele dominava tanto o mercado, mais à frente eu vou contar esse caso, ele dominava tanto o mercado que ele conseguiu antecipar, olha, eu estou ouvindo um boato que pode ser que tenha greve de caminhoneiros, o que eu posso fazer para evitar que isso me atrapalhe? Então ele conseguiu, assim, a partir de um processo que poderia impactar e tudo mais, a questão da demanda dele, ele conseguiu fazer uma previsão, tomou uma providência, conseguiu acertar e saiu super, né, satisfatório, de uma experiência incrível que ele teve, foi promovido, foi uma série de coisas por causa de um simples olhar atento sobre o mercado que ele estava atuando, tá? E por último, adotar indicadores. Sempre eu preciso medir para saber se todos os meus indicadores de desempenho estão indo de acordo com aquilo que foi traçado lá atrás, né? Se está de acordo com o que a empresa está buscando, se está de acordo com o que a clientela, seja local ou no mundo todo, está querendo. Então, eu preciso medir, conferir, analisar o tempo todo, controlar o tempo todo. Então, tendo esses cuidados, gente, hoje é só uma introdução. Eu estou falando assuntos aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas hoje foi só a primeira ideia para vocês verem. Tudo que foi falado que muitos de vocês já dominam, já sabem, mas só para vocês verem, o principal de hoje é a importância da logística em relação às empresas e, em especial, esse slide. Aí eu voltei um slide, esse slide que fala exatamente dessa importância da logística sobre esses 3 pilarzinhos aí, tá, gente? Se vocês hoje saírem daqui sabendo claramente quais são esses 3 importantes papéis, né, que a logística tem que passar a cuidar nas empresas ou nas indústrias, se vocês conseguirem assimilar isso aqui, já está satisfatório, pleno esse processo aí. Combinado, pessoal? Tranquilos? Alguma pergunta? Oi, Roberto. Tranquilo, professor. E como você voltar naquele último slide lá? Tem, Por favor. claro. No último mesmo que você quer? Sim, eu estava na última frase. Ah, foi mal. Esse aqui, né? Aqui, ó. Adotar indicadores. Isso, indicadores de desempenho. Tá bacana? Pessoal, depois eu vou mandar os slides para vocês. Aliás, eu vou colocar até lá no AVA já. Essa matéria já apareceu para mim lá no AVA. Foi essa que... Não, aliás, ela apareceu, mas ela não está permitindo acesso. Então, assim que tiver, eu já vou colocar os slides. Eu vou mandar para vocês hoje, gente. Ontem eu até foi igual eu mandei ontem. Eu vou mandar um link de um formulário para vocês preencherem. Ah, mas eu já preenchi no de ontem. O de ontem era da disciplina de ontem, tá? Vocês são comigo nas 2 disciplinas, não é isso, gente? Alguns de vocês aqui, não é isso? Isso. Então eu vou criar um formuláriozinho, uma planilha Excel exatamente dessa disciplina também, em relação às principais atividades. Essa aula de hoje eu não vou passar tarefa nenhuma para vocês, tá legal? Hoje foi só o nosso... Ainda mais que é sexta-feira, né, gente? Né? Tô brincando aqui, vai ter sexta-feira que vocês vão ter trabalho, vocês vão ficar parte do sábado trabalhando, sinto muito, mas aluno tem que sofrer, né, gente? Não pode ficar completamente solto, não, tá? Oi, Roberto. Acabei. Não, Obrigada. legal, nada, tranquilo. Pessoal, então fica aqui a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Gostaria que vocês avisassem os demais colegas. Ô Paulo, vou esperar você me mandar lá no WhatsApp o toque, só para eu poder te mandar o link dessa disciplina aqui lá no WhatsApp, e lá eu vou mandar depois, gente, o link de acesso ao Teams e o formulário para preenchimento e o nosso canal de comunicação passa a ser lá. Ok? Já mandei um boa noite para o senhor, professor, lá no... Hoje, bacana. Você é muito eficiente, isso aí que é ótimo. Beleza, já vou te responder então mandando o link daqui. E aí, por favor, não deixe de passar para os demais colegas. Legal, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi, Natália. eu sou do curso de administração, então esse foi o meu primeiro contato com a matéria de logística.
Olha, que bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vim de outra faculdade, eu fazia ciências contábeis. Aí eu mudei Joia. para administração. Então, no início você perguntou, né, qual que era o período. Então, Isso. assim, às vezes, igual eu vi que o pessoal já conhece um pouco, assim, só para deixar que o meu conhecimento, assim, em logística é do zero mesmo, né? Não, mas não preocupa O não. primeiro contato. Tanto os demais que estão fazendo logística, também alguns, né, estão conhecendo, começando do zero. E também sei que você vai estar um pouco perdido em relação ao AVA e várias questões. Fique à vontade para perguntar e interagir comigo lá, tá? Tá via WhatsApp, tá, Natália? E aqui na aula também. Obrigada. Você veio de qual faculdade? Você pode falar? Você quer falar? Eu vim da nova faculdade. Nova faculdade que era ali na pé do Banco do Brasil, ali na pé da trincheira, Isso não é mesmo, isso? É, isso mesmo, perto da PR, na é. Praça Semic. Eu até E aí conheci eu pessoas que trabalham. fiz Ah, até Na verdade, eu saí semestre passado, eu estava no quinto período. Que aham, aí eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório, e legal. aí eu percebi que não era isso que eu queria. Aí eu mudei para a área de administração e estou gostando. Não, você vai deslanchar, bacana, viu? Seja muito A gente bem-vinda. aprende um pouquinho de tudo, né? De tudo que Ah, se passa na sim. empresa. A administração ela engloba também a contábeis, né? Mas assim, ela tem uma área, uma abrangência um pouco maior, né? A administração também trabalha com a questão da logística, né? Apesar de que hoje você tem um curso voltado específico para logística, mas você caiu num lugar bacana, é uma disciplina bacana, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Pelo menos eu vou me esforçar para atender minimamente a expectativa de vocês em relação a isso. É claro, gente, que eu vou estar focando muito mais nos exemplos do cotidiano da logística, mas isso, viu, Natália, não quer dizer que não seja assimilado pela administração. Pelo contrário, quando eu der exemplos aqui voltados para a área da logística, é quase que o mesmo exemplo voltado para a administração, mesmo porque o administrador logístico, né, alguém que se especializa na logística, que formou em administração, aliás, eu até sugiro para quem quiser, porque é uma área que vai ter um impacto de crescimento enorme ainda, é, também vai poder trabalhar nas mesmas experiências. Então, nós vamos fazer essas trocas de ideias, esses exemplos, o pessoal está trazendo muito à tona. Gostei da participação de vocês aqui, tá, gente? Parabéns. Então, nós temos uma aluna que está no primeiro, mas vai estar em vários períodos também, né, Natália? Você vai estar misturado em vários períodos aí, por Eu causa estou que no quinto, no você sexto. vai estar em vários, né? E a turminha de segundo período do curso de logística aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ok, então vamos lá. Olha, eu vou dar um para-acaso simbólico para vocês, tá? Eu gostaria que vocês tivessem, mesmo quem já é da área ou quem não é da área, mantenha as mentes e corações abertos para um curso que eu acho, como eu falei no começo, um dos cursos potencializadores em relação ao futuro de vocês, tá? Seja a Natália que está fazendo administração, que ela pode depois incursar aí na área da logística, seja vocês que estão fazendo, né, logística e que podem e vão ter todos os elementos possíveis para trabalhar nessa área. Gente, é a área do futuro. Pensem nisso com carinho, e esse fica sendo para casa para vocês. Pensar nas possibilidades de incorporar e trabalhar na área da logística. Eu até brinco, assim, outro dia falei lá, né, quem trabalha na área está fazendo o Conecta, aquela coisa toda, gente, vale até a pena buscar estágio na área de logística. Você pode chegar numa empresa na cara e coragem, eu já fiz isso com esse aluno, com pessoas que fizeram, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar de graça, você só me paga o vale transporte para eu vir cá e aprender um pouco sobre a área. Muitas empresas fazem isso, tá, gente? E é uma forma de você, de repente, colocar um pezinho e criar uma experiência aí. Então, pensem com carinho nessa possibilidade. Quem já está na área e já domina, ótimo, pode aprimorar ainda mais, mas quem ainda não está na área, por favor, pensem a respeito. Combinado, pessoal? Então, Combinado, professor. Fechou, professor. obrigado, gente, pela participação, por vocês estarem aqui, por fazerem minha noite mais feliz, ainda mais falando dessa matéria que eu gosto demais. Então, na próxima sexta-feira a gente continua. Eu vou mandar lá. Ô, Natália, você podia. Como é que a gente faz? Você podia, Natália, deixa eu fazer aqui no finalzinho aqui, gente. Eu vou colocar o meu telefone. E aí, Natália, você me manda uma mensagem na
no WhatsApp, que eu vou te mandar o link da disciplina. Tudo bem? Tá, joia. É o link que tá lá no aplicativo? Ah, tem um link do WhatsApp lá, não tem? Tem. Ótimo, então ótimo, perfeito. Você já entrou lá, tá? Aí vai estar lá, é só acessar isso, porque o do aplicativo está funcionando até bem, né, gente? Querendo ou não, está funcionando até bem esse processo, tá? Então, o nosso canal de comunicação fica sendo o WhatsApp nesses processos. Tudo bem, gente? Então, uma excelente semana para vocês, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Descansem, mas também não deixem de estudar, ok? Boa noite, professor. Boa Pro noite senhor a também. todos. Bom final de semana. Para nós, viu, gente? Até mais. Boa noite, professor. Até Falou, semana gente. que vem. Falou, Paulo. Falou, Professor. Arthur. Até mais. Falou, pessoal.